chicos del primeiro ano, tudo bem? Espero que sim. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre assuntos que estão lá na unidade 4. Primeiro, nós vamos falar sobre os grados de parentesco e depois sobre o verbo parecer-se. E em seguida, nós vamos falar como descrever a alga. Vamos lá? E vamos começar a falar sobre la família. La familia es un grupo de personas formado por individuos unidos, primordialmente por relaciones de filiación o de pareja. El diccionario de la lengua española la define, entre otras cosas, como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, lo que lleva implícito los conceptos de parentesco y convivencia, aunque existen otros modos como la adopción. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. É importante lembrar que a família é um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas, que geralmente vivem ou viveram na mesma casa. Pode ser formada por pessoas solteiras, casais heterossexuais, casais homossexuais, entre outras constituições presentes em diferentes contextos sociais. La família constitui uma das unidades básicas da sociedade. A partir daí, vamos falar sobre os graus de parentesco. Grau de parentesco significa a relação que une uma pessoa de acordo com seus vínculos genéticos ou por afinidade. É a ligação que existe entre pessoas que pertencem a uma mesma família. Os graus de parentesco podem acontecer de duas formas: por vínculo sanguíneo, parentesco natural, ou por afinidade, parentesco sanguíneo. O grau de parentesco sanguíneo ocorre quando as pessoas pertencem, em termos genéticos, a uma mesma família. É a ligação de parentesco que existe em razão de uma conexão chamada de tronco ancestral. O parentesco por afinidade acontece por outras situações, como nos vínculos familiares que ocorrem por casamentos, uniões estáveis e adoção. Vamos ver os nomes que levam em espanhol os grados de parentesco? Aqui temos los abuelos, el abuelo y la abuela. E antes deles, temos los bisabuelos. Aqui temos los nietos, que é constituído por la nieta e el nieto. Quando uma pareja se casa, temos el matrimônio, e é constituído pelo marido e la mujer. Aqui temos a família dos Simpsons, que é constituída pelos padres e seus hijos. Observe que Meg tem seus hermanos. Para falar pai, falamos padre em espanhol, e para falar mãe, falamos madre. Temos também as tias e los sobrinos. Assim como também temos el tío. Aqui podemos ver los primos, la prima e el primo. E claro que não podemos esquecer de la suegra e el yerno. Existem outros graus de parentesco. Lá na página 24 da segunda parte do livro, podemos ver que existem mais alguns. Não esqueça de usar o artículo el e o artículo la na frente do substantivo. Por exemplo, el padre y la madre, el hijo y la hija, el hermano y la hermana, el abuelo y la abuela, e assim por diante. Agora que já falamos sobre os graus de parentesco, vamos falar sobre o verbo parecer-se. Vamos ver como se conjuga e depois vamos aplicá-lo para fazer descrições tanto físicas como psicológicas. Vamos lá? O verbo parecer-se, diferentemente do português, leva a preposição a. Parecer-se a.
Me parezco a mi abuelo. ¿Y tú? ¿Te pareces a alguien de tu familia? Él se parece al hermano. Nosotros nos parecemos a nuestros padres. Os parecéis a aquellos artistas de la película. Ellas se parecem a sus primas. Aqui temos a conjugação do verbo parecer no presente do indicativo. E é bom lembrar que, apesar de ter uma mudança apenas na primeira pessoa, ele é um verbo irregular. Outro fato importante é que quando conjugamos o verbo parecer, precisamos de um pronome de complemento. Então vamos à conjugação desse verbo? Yo me parezco, tú te pareces, vos te pareces, él, ella y ustedes se parecen, nosotros nos parecemos, vosotros os parecéis, ellos, ellas y ustedes se parecen. Quando queremos descrever a alguém, usamos algumas características físicas. Para falar sobre sua complexión física, podemos dizer que é gordo, mediano, fuerte, bajo, rellenito, que é cheinho, grande, delgado, que é magro, alto ou pequeno. Quanto a seus olhos, podemos dizer que são estilos grandes, pequenos, rasgados ou almendrados. Quanto a seu color, castanhos, azules, verdes ou negros. Quanto a seu pelo, o cabelo, podemos dizer que é de tamanho corto, mediano ou largo, que significa comprido. Seu estilo pode ser liso, ondulado ou rizado. Rizado é o cabelo crespo. E seu color, color negro, castanho, rubio, que é o loiro, ou pelirrojo, que é o ruivo. Quanto a sua boca, podemos dizer que é pequena ou grande e tem os lábios finos ou gruesos. Podemos também descrever de maneira psicológica. Podemos dizer que uma pessoa é feliz, tranquila, cansada, animada, ansiosa, furiosa, mal-humorada, triste ou enamorada, que significa apaixonada. Vamos a hacer una descripción física y psicológica de este cantor. Él tiene el pelo corto y lacio, de color pelirrojo. Sus ojos son azules y su piel es blanca. Es tranquilo y genial, así como tiene una voz muy hermosa. La chica tiene el pelo largo y lacio, de color rubia. Sus ojos son verdes y su piel es blanca. Es una niña muy famosa, inteligente e alegre. Bem, chicos, agora que já vimos o conteúdo, vamos à segunda parte do vídeo, que é referente aos exercícios que vocês vão ter que fazer para a semana que vem. Primeiramente, vocês vão voltar lá na página 31 e vão fazer a leitura do texto que está lá e depois vão fazer os exercícios que estão na página 32 e 33, que são referentes a essa interpretação de texto. Depois vocês vão voltar lá na página 38 e vão começar dali. Então, vocês vão fazer a página 38, 39, 40 e 41, que é referente aos grados de parentesco e o verbo parecer-se. Depois, lá na segunda parte do livro, vocês vão fazer os exercícios que estão lá na página 26, que é referente a grados de parentesco. Então, por hoje é isso aí e espero vocês na semana que vem. Hasta la vista!